Olá, estudantes do 7º ano do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Gisele, de língua portuguesa, e estarei nesta aula falando sobre artigo. Então, vamos aos objetivos da aula de hoje? Ler e interpretar um artigo de opinião. Então, a gente vai fazer uma interpretação, a gente vai ler o que seria esse artigo de opinião. Compreender a finalidade, meio de circulação e estrutura do texto artigo de opinião. Então, a gente vai entender a finalidade de um artigo, qual o meio de circulação e qual a finalidade, né? A estrutura também do texto. E diferenciar tema e tese. Ai, professora, o que é o tema? O que seria a tese de um texto de opinião? Uma reflexão para você. Sobre quais temas do dia a dia você costuma elaborar opiniões? Já escreveu algum texto apresentando a sua opinião sobre um poema, referente a um problema? Então, quais temas do dia a dia você costuma a criticar, a dar a sua opinião, tá? Da atualidade? Você já escreveu, né? Você relatou alguma coisa dando a sua opinião referente a um assunto? Vamos, ao artigo de opinião. O artigo de opinião é um gênero discursivo argumentativo que tem por objetivo expressar o ponto de vista do autor que o assina sobre alguma questão relevante em termos sociais, políticos, culturais, etc. Então, vocês já perceberam, é um gênero discursivo argumentativo, a palavrinha já diz, uma argumentação que a gente vai utilizar, um ponto de vista, uma opinião sobre o autor, referente ao tema proposto. Então, esses temas geralmente são temas atuais do cotidiano, que estão sendo vivenciados no dia a dia. Eles podem ser referentes aos aspectos sociais, a área política, cultural, dentre outros. Então, tema é o que não falta para a gente abordar. E a finalidade de um artigo de opinião? Convencer o leitor sobre determinada ideia, influenciá-lo ou mudar suas opiniões. Então, esta é a principal finalidade, de você convencer o leitor referente à sua opinião, à sua tese referente ao tema. Então, eu pego um texto para ler, então, quem escreveu esse texto, ele tem que me convencer, da opinião ali, ok? Meios de circulação. Quais são os meios de circulação desses textos de opinião? Publicado em jornais, revistas, jornais e revistas impressos, digitais, além de blogs, sites e portarias de notícias. Então, os meios de circulação são variados, tanto o material impresso, revistas e jornais, quanto um meio tecnológico que a gente utiliza hoje, um celular, um computador. Hoje, com esse acesso à internet, a gente pode encontrar nos meios digitais também, sites, blogs, nas redes sociais, etc. Vamos ler um fragmento de artigo de opinião? Violência e futebol. Escrito por redação, às 0 horas, dia 30 de agosto de 2017. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol. E os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. É comum agora, em qualquer derrota ou mau resultado, a agressão a dirigentes, jogadores e comissão técnica de forma direta. Torcedores estão se tornando bárbaros, prontos a agredir com palavras e fisicamente qualquer integrante do espetáculo esportivo e até quem está fora dele. Então, preste atenção, já dá para a gente notar aqui o que o autor quis expressar um pouquinho da opinião dele.
Então aqui vamos de atividade 1 para vocês irem compreendendo no decorrer da aula. No primeiro parágrafo, o autor do texto apresenta o tema do texto e sua tese sobre ele. A tese é o ponto de vista sobre o tema que vai ser discutido ao longo do texto. Qual o tema, problema, apresentado no primeiro parágrafo do texto? Então, vocês vão retornar lá no primeiro parágrafo que a gente acabou de ler e vocês vão encontrar qual o tema, versus tese, o tema, o problema, apresentado no primeiro parágrafo. Então, eu vou dar um tempo para vocês responderem esta atividade e eu logo volto para fazermos a correção. Voltamos! E aí, pessoal? Conseguiram? Então, no primeiro parágrafo, o autor do texto apresenta o tema do texto e a sua tese sobre ele. A tese é o ponto de vista, tá? O ponto de vista, a opinião sobre o tema que vai ser discutido ao longo do texto. Então, qual o problema, o tema apresentado no primeiro parágrafo do texto? Então, o que vocês encontraram? Tá? A violência dos torcedores dentro e fora dos estádios, tá? Então, aqui eu coloquei, o tema, tese, Então, a gente vai voltar um pouquinho na leitura, lá no primeiro parágrafo, aonde que a gente conseguiu encontrar esse tema. Então, aqui, cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. Então, é comum agora a derrota ou mau resultado da agressão a dirigentes, jogadores e comissão técnica de forma direta. Então, aqui, torcedores estão se tornando bárbaros. Então, já foi colocando aqui a opinião dela. Tá? Tornando bárbaros prontos a agredir com palavras e fisicamente qualquer integrante do espetáculo. Então, já deu para perceber nessa introdução, nesse primeiro parágrafo, o tema, ali a violência e futebol e a opinião já do autor ali, tá? Vamos prosseguir com a leitura? Muitos parecem não temer a justiça, a polícia ou qualquer forma de repressão. É triste ver torcedores transformarem as imediações dos estádios em campos de batalha, em guerras travadas, às vezes até entre membros de uma mesma cor clubística.
O pior de tudo é que há mentes que atribuem o esvaziamento dos campos de futebol à proibição de bebida alcoólica no interior das arenas. O futebol, infelizmente, está perdendo os verdadeiros torcedores. Do jeito que a coisa vai, poucas serão as pessoas sérias que participarão deste belo teatro do futebol, diante dos horrores da agressão. Como um jogador virá para um estado onde atletas podem ser agredidos a qualquer momento, para onde vai nosso futebol? Quem vai pagar pelo esvaziamento? Francisco de Assir Silva de Souza, professor de Educação Física e mestre em Educação. Então, aqui é a fonte da onde que a gente retirou a nossa leitura. Vamos de atividade 2? Então, o que pede na atividade 2? Releia. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês são claros, no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. Então, retirado esse trecho ali do começo do nosso texto, depois de identificado o tema. Então, a gente já identificou o tema. Explique qual a tese defendida pelo autor do texto. Qual a tese, qual a opinião do autor. Então, eu vou dar um minuto para vocês, um tempinho para vocês responderem e eu retorno para a gente fazer a correção. Voltamos. E aí, pessoal? Conseguiram identificar a tese do texto? Então, releia. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol. E os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. Então, depois identificado o tema, explique qual a tese defendida pelo autor do texto. Então, a tese é a de que a violência de torcedores tem esvaziado os estádios em jogos. Então, a opinião do autor foi essa. Ele defende isso, que a violência de torcedores tem esvaziado os estádios em jogos. Então, se você colocou uma resposta parecida, similar a essa daqui, está ok. E vamos de atividade 3? Releia. O pior de tudo é que há mentes que atribuem o esvaziamento dos campos de futebol
a proibição de bebida alcoólica no interior das arenas. De acordo com o trecho acima, né, a gente retirou da nossa leitura, há pessoas que têm uma tese diferente daquela apresentada pelo autor sobre o mesmo problema. Qual é essa tese? Eu vou dar um tempo para vocês responderem a atividade 3 e eu já volto para fazermos a correção. Voltamos. Vamos à correção? Releia. O pior de tudo é que há mentes que atribuem o esvaziamento dos campos de futebol à proibição de bebida alcoólica no interior das arenas. De acordo com o trecho acima, há pessoas que têm uma tese diferente daquela apresentada pelo autor, né, que a gente viu, pelo autor sobre o mesmo problema. Qual seria essa tese? Então, a tese de que o esvaziamento dos estádios ocorre pela proibição de venda de bebidas alcoólicas no recinto, ok? Então, se vocês colocaram, né, ali, responderam algo parecido, né, está tudo ok. E vamos de atividade 4. Releia. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. Então, a gente utilizou o mesmo trechinho do texto, né? Mas vamos ver que perguntinha que tem aqui. Quais adjetivos? Lembram lá o que é adjetivo, né? Quais são as qualidades ali que o autor utiliza para avaliar as consequências da violência dos torcedores dentro e fora dos estádios? Então, eu vou dar um tempo para vocês responderem essa questão
e eu já volto para fazermos a nossa correção. Voltamos, vamos para a correção da nossa atividade 4? Então, releia. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês são claros no momento em que vemos a violência campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. Então, quais adjetivos o autor utiliza para avaliar, as consequências da violência dos torcedores dentro e fora dos estádios? Os adjetivos utilizados são notório e triste, ok? E vamos comentar um pouquinho sobre a estrutura do artigo de opinião. Então, a gente tem, como os outros gêneros textuais também, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, não necessariamente um parágrafo para cada um. Então, aí fica a critério de você desenvolver o seu texto. Então, o primeiro, a introdução, apresentação do tema, problema e tese. Então, na introdução, incluir todos esses 3 tópicos aqui, para ficar bem legal a leitura, para quem for pegar para ler, já ter ali o tema, o problema e a opinião. Então, mais ou menos o que você vai desenrolar no seu texto, consequentemente, mas que já esteja ali, uma base para você. Desenvolvimento, que é aí onde que o autor expõe e desenvolve a sua argumentação para tentar convencer o leitor a concordar com a sua tese sobre o tema problema. Então, aí você vai desenvolver a sua tese, a sua opinião e o tema. E a conclusão, nessa parte, pode ser apresentada uma ideia para solucionar um problema que foi proposto. Alguns autores elaboram questões que também funcionam como argumentação.
pois tentam direcionar o pensamento do leitor. Então, o que estudamos nesta aula? Lemos um artigo de opinião e compreendemos a sua finalidade, seu contexto de circulação e a estrutura do texto. Tá? Espero que vocês tenham gostado desta aula e até breve.